quando junta Marta e Maria, quando junta os sentimentos, quando junta as atitudes das duas, a mulher virtuosa começa a brotar. A mulher ela tem que não entrar na questão da cobrança social, mas sim se reconhecer, ter a sua identidade muito bem firmada em Cristo. Na verdade, esse equilíbrio ele tem que ser um equilíbrio familiar e não somente da mulher de querer dar conta de fazer tudo sozinha, né? Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja mais uma vez bem-vindo a mais uma roda de parola inédita, parola de número 226, a última desta quinta temporada e a última dentro do tema Sabedoria para os Nossos Dias. E nós deixamos, então, o melhor para o final. Nessa semana, nós vamos conversar a respeito da mulher virtuosa, lá do capítulo 31, e vai ser um assunto muito legal aqui, só nós entre homens, hein, meninos? O que vocês acham? Só nós. O quê? Só nós, vamos Como falar. assim? Opa! Falar de mulher virtuosa sem a gente? O quê? Não. Nós vamos participar, né, mulheres, dessa parola? Imagina, a gente nunca pensou em falar só a gente sobre esse assunto. Nunca. Com certeza não. Hoje, então, estamos aqui reunidos novamente em 6. Vocês sabem, você que está aí nos acompanhando já há tanto tempo, são 5 anos, 226 episódios. E vocês sabem que até hoje, os 2 episódios que a gente tem uma das maiores audiências são exatamente os episódios em que as nossas rainhas aparecem, Rainha Dourada, Rainha Guerreira e Rainha Brilhante, lá na parola de número 44 e também na parola de número 50, que, aliás, eu vou deixar um link no final desse vídeo aqui, para você que não fala que deixa, acompanhar. Ele fala que deixa e nunca deixa. Ele fala que deixa e nunca deixa o link. Deixo sim. E hoje o desafio vai ser a gente conversar hoje, aliás, a gente não atrapalhar as mulheres hoje. Will, tá contigo aí. Para não atrapalhar? A gente não vai atrapalhar elas. Tá bom, a gente não vai atrapalhar. Carol, nós não vamos te atrapalhar, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios. Amém? Amém? Amém. Impossível o Wilson não atrapalhar. Depois dessa enquadrada que eu levei aqui... Na câmera não aparece, mas a Carol tá segurando o pneu do Wilson por baixo da câmera aqui, ó, só apertando. Você não fala. E tá mesmo, viu? Eu imaginei. Como uma mulher virtuosa que ela faria as escondidinhas aqui, assim, né? Bem discretamente. Uma leve apertadinha no mente brilhante, claro. Meninas, eu quero deixar aqui um pontapé inicial para vocês. E aí, como a gente faz de costume, né? A gente faz o nosso rodízio agora das considerações iniciais. Então, eu vou passar a primeira bola para a Flávia, depois a Carol pega e, por último, a Priscila remata. Mas nós, meninos, a gente tem essa leitura, né, do capítulo 31 de Provérbios. Com certeza, Paulinho deve ter pregado esse texto pelo menos umas 17 vezes, né, no do Dia da Mulher, né, todo mês de março lá. Isso quando não deixa a mulher pregar nesse dia, claro. Mas a gente sempre lê esse texto e eu escuto nas filas, nas padarias, nas agências de correio, enquanto eu vou postar os nossos livros que estão sendo vendidos lá no paroleiros.com.br, mas eu escuto sempre de que tem muitas pessoas que enxergam, né, e mulheres principalmente, que enxergam o texto de Provérbios 31 como uma cobrança, quem sabe, para as mulheres, ou um ideal, desenham uma mulher que ela é, muitas vezes, inalcançável. Mas a gente sabe que a interpretação correta do texto não é essa, mas a gente queria deixar para você, Flávia, abrir essa roda aqui de parola. Tá contigo aí. Acho que ela não existe mesmo.
brincadeiras à parte, né? Eu acho que a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é um exemplo, eu enxergo assim, que ela é um exemplo para nós mulheres, né? Quando a mulher virtuosa, quando a Bíblia discorre sobre a mulher virtuosa, ela fala coisas que a gente, no cotidiano, se a gente não conhece Provérbios, o Provérbios 31, a gente não vive o que está o que está na Bíblia, né? Então, o que eu entendo que é importante no Provérbios 31 é que essa instrução precisa ser vivida, né? Não é que aquela mulher não existe, ela é uma mulher inalcançável. A minha opinião é que é o exemplo para que a gente se torne a mulher que Deus quer que a gente seja. O que você acha, Pri? Desculpa aí. Então, eu penso que a mulher virtuosa é a mulher que conhece a identidade dela em Cristo. Eu vejo muito essa questão da identidade em Cristo. Se a gente for querer seguir o padrão do mundo, o padrão que a sociedade nos coloca, o padrão que muitas vezes aquilo que está na moda, né, nos coloca, nós vamos nos perder, né? Nós não vamos dar conta daquilo que o Senhor tem para nós, mas quando a gente tem a nossa identidade firmada em Cristo, fica muito fácil ser uma mulher virtuosa, uma mulher que se reconhece em Deus, que sabe o seu papel na família, o seu papel na criação de filhos, o seu papel trabalhando, ajudando o seu marido, trazendo dinheiro para casa, ou se não trabalha fora, sabendo que existe um propósito em ela estar em casa, administrando o seu lar, né? Muitas mulheres que não estão trabalhando falam, mas eu não estou fazendo nada. Não, você faz aquilo que é essencial, porque a prioridade que Deus nos deu para as mulheres casadas é a família. Para as mulheres solteiras, o relacionamento com Deus, a busca por Deus, né? E a mulher casada também, a busca por Deus e a família faz parte, né? Então, a mulher ela tem que não entrar na questão da cobrança social, mas sim se reconhecer, ter a sua identidade muito bem firmada em Cristo e o seu relacionamento com Deus como a prioridade máxima. Acredito que isso vai auxiliar bastante, né? E aí, Carol? Quando o Ilcinho comentou do texto, né, até brinquei com ele dando risada, eu falei, justa mulher virtuosa, a inalcançável, né, como diz no versículo 15, que fala que ela levanta ainda de noite. Eu falei, eu não sou essa mulher não, para levantar de madrugada não vou. Mas até pegando a minha colinha aqui, né, práticas diárias baseadas nas atitudes da mulher virtuosa. A gente não precisa olhar realmente ela como uma mulher inalcançável, mas o fato de você começar o dia com uma oração, com uma meditação da palavra, cumprir com amor as responsabilidades familiares, demonstrar amor e respeito no casamento, buscar capacitação e produtividade no trabalho ou nos negócios, servir na igreja ou na comunidade, manter uma vida íntegra e piedosa diante de Deus e das pessoas, né, que é a colinha que eu tenho. E essas coisas não são impossíveis de ser alcançadas, né, são coisas que a gente consegue colocar dentro do nosso dia a dia e cumprir o nosso papel como uma mulher virtuosa. Eu gostei mais da parte aqui, viu, Paulinho, que ela acorda para fazer café da manhã para nós. E ainda de madrugada levanta para fazer café da manhã. Tá escrito, não está escrito aí, Paulinho? Está escrito. Quer dizer isso, né? Quer dizer isso. No grego. Na Bíblia de uns e outros aí, estava escrito isso mesmo. Lê qualquer versão, é isso aí. Só pode ser a versão do Ilcinho, né, Flavinha? A perseguição familiar mesmo. Só que o versículo continua falando assim. E dá tarefas às suas servas. Acho que está faltando, né? Alguma parte aqui dentro de casa, então. Quem que a gente vai mandar? Na Lola. Eu sou da seguinte opinião. A melhor parte da mulher virtuosa, ela está relatada 2 vezes no texto. Versículo 23 e versículo 28. Esses 2 versículos têm a seguinte sentença. O seu marido. Essa é a melhor parte da mulher virtuosa. Mas o marido
procura por ela é achada, essa mulher virtuosa. Sim. E o valor dela é Exato. o valor de joias preciosas. Então, Ó, Paulinho, Wilcinho e Arthur, vocês são muito sortudos, porque vocês têm a nós aqui, né? O Arthur tem a Rainha Dourada, o Paulinho, a Guerreira, e o Mente Brilhante, a Brilhante. Você falou que o homem achou a mulher, né? Porque ela andava perdida. Se não fosse a gente para achar vocês, vocês iam ficar perdidas. O melhor mesmo, o que eu entendo, é que o homem, ele só é bem visto na praça quando ele tem uma mulher virtuosa. Vocês dependem de nós, queridos. Mas é lógico, depois que vocês estavam perdidas e nós te achamos, vocês têm que cuidar mesmo. Nada mais justo, nada mais justo. Momento em que a Carol dá aquela beliscadinha. Carol, vai lá. Exato, Carol. Paulinho, a gente vê esse texto aqui, até quero escutar um pouquinho o teu aspecto pastoral. Quando eu leio esse texto, eu tenho a sensação de que esse texto ele não é uma pressão para a mulher, mas é um texto de louvor à mulher, de exaltação à mulher. É claro que existe aqui toda uma licença poética, né, em cima disso, mas eu sei também que nas minhas pesquisas aqui, eu descobri que Provérbios 31, nesse trecho da mulher virtuosa, é um acróstico. Ele traz, eu lembro de você falando de alguns provérbios, né, que tem essa, inclusive nos Salmos, né, que você fala que começa com as letras do alfabeto, ele vem fazendo um acróstico, mas este texto de Provérbios 31, a partir do versículo 10, ele também é um acróstico, né? Você pode contar, ele tem 22 versículos, são 22 letras do alfabeto hebraico, né? E a organização dele pressupõe o reconhecimento da mulher em todos os segmentos da sociedade. Então, começa falando, né, da mulher encontrada, o quem a achará, que a Priscila destacou. Depois fala da mulher consigo mesma, né? A Priscila também falou a respeito da identidade, né? Logo em seguida vai falar da mulher administradora da casa. A mulher frente aos comerciantes, frente aos negociantes, está ali no versículo de número 15, né? Aquilo que a Carol falou, que ela se levanta de madrugada, né? E na visão do Wilcinho, assim, muito bem colocada, diga-se de passagem, vai fazer café para o marido, né? Examina uma propriedade e tal. Logo em seguida, o perfil social dessa mulher, ó, ela abre mão aos aflitos. Aí, a partir daí, a mulher dentro da sua casa, né? E dentro da sua casa, muito mais do que o esteio da casa, ela é um exemplo, né? Ela é um padrão dentro da casa, porque vai falar quem ela é para o marido, quem ela é para o filho, e termina esse cântico todo com a seguinte declaração: deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem, né? Então, em todos os sentidos, em todos os segmentos aonde ela é vista, ela deve ser vista desta forma, desta maneira, né? É o que o autor desse trecho, né, o rei Lemuel, ele propõe, né, que em todos os segmentos o reconhecimento da mulher seja legítimo. Agora, para pensar, nós estamos falando de um texto que ele é do Antigo Oriente, ele é muito provavelmente do século IX, do século X antes de Cristo. Nós estamos falando de um período no qual não apenas o judaísmo imperante olhava com estes olhos aqui para o homem, né? Com estes olhos, obrigatoriamente, esses olhos do negociador da sociedade, do sujeito que era o exemplo dentro de casa, esses olhos aqui eram para o homem.
Esse texto aqui, hoje, a gente lê esse texto e ainda acha ele um tanto quanto fantástico. Agora, imagine a repercussão de um princípio desse em um momento no qual a sociedade era extremamente, eu não vou usar o termo machista, porque o termo machista ele tem quem sabe alguma conotação pejorativa, mas era uma sociedade machocêntrica, né? Na qual todas as circunstâncias elas circundavam em torno do homem, né? Não porque o homem ele dominava, ele era dominante, mas porque o homem ele tem o papel provedor. E uma vez que o homem tem o papel provedor, o papel, partes desse papel, ou facetas desse papel não respingavam na mulher. E aí vem o Lemuel e fala assim, dá para ser desse jeito também. Né? Então, isso é muito legal e muito inovador nesse texto, quando a gente olha para ele no lugar dele. Né? Isso que é fantástico nessa passagem. Eu achei que você ia lançar o nosso novo livro, onde o Arthur iria escrever Café com o Marido. Quando você falou aí que a mulher... Não, foi você que falou. Não, Café com o marido, café com o marido às 5 da manhã. Exatamente, não é? Exato. Desse jeito. Em breve na Paroleiro Stores, o novo devocional de Arthur, Café com o Marido. A Carol tá me batendo aqui para eu parar de falar as asneiras. O Paulinho trouxe uma coisa interessante aqui, que é Só essa... uma? Oi? Só uma? Não. Eu me desdobro na retórica, o cara fala uma coisa interessante, o resto joga tudo fora. Falei 10 minutos, uma coisa. Essa uma coisa interessante desdobra em 3, né? Que é essa parte tá melhorando. Da segmentação do texto, né? Como as facetas da mulher que ela é citada. E como o nosso texto aqui, o nosso tema, né? A questão da sabedoria para os nossos dias, nada mais sábio do que a gente puxar esses fundamentos para os nossos dias de hoje. E aí eu vejo, por exemplo, a mulher sendo citada da sua sabedoria com as mãos. Então, é a mulher empreendedora, a mulher que trabalha, que negocia, que costura, que faz roupa, lã escarlata, aquela coisa toda. E aqui em casa, como aí na casa de vocês, as nossas 3 rainhas trabalham fora. A gente entende o valor disso, o lugar disso, e como isso é importante na composição do orçamento familiar, por exemplo. Eu queria assim, escutar um pouquinho com a Carol. Carol, como é que você vê essa questão da mulher tendo que... uma coisa que a gente sempre escuta, né? Que é a tal da dupla jornada. Então, a mulher ela tem as questões de dentro da casa, mas também ela tem a sua vida profissional, os seus sonhos, suas aspirações, não só isso, mas também o ministério da igreja. Eu sei que você é uma pessoa ativa também no ministério da sua igreja local. A sabedoria com as mãos, ou seja, como é que a mulher ela trabalha e ela busca essa sabedoria na produção, né? Como é que você consegue enxergar este equilíbrio entre essas facetas da vida da mulher? Tentar equilibrar tudo sozinha é impossível. Eu acho que o papel do marido aqui é fundamental. E eu posso falar aqui do Will que eu tenho um apoio grande dele aqui, né? Então, assim, se ele me pega naqueles dias que eu quero sair fazendo tudo, ele fala, relaxa, você trabalhou o dia inteiro, você não tem que fazer isso agora. Né? Deixa para fazer depois, a gente... Assim, não tem que chegar e ter essa jornada dupla, como você comentou, né? Sai de casa às 7h30, 8 horas da manhã, vai voltar às 7 horas da noite e ainda tem que chegar, tem que limpar, tem que fazer, tem que acontecer. Então, na verdade, esse equilíbrio, ele tem que ser o equilíbrio familiar e não somente da mulher de querer dar conta de fazer tudo sozinha, né? E assim, graças a Deus também que eu tenho um marido, né, que tem essa consciência e não exige, né, que trabalha fora e ainda tem que chegar em casa e tá tudo perfeito, tudo brilhando. E
E no nosso caso também, com relação à igreja, né? Nós dois somos envolvidos, nós dois temos uma paixão por aquilo que a gente faz na igreja, né? Então, tem momentos que os dois sabem que aquele momento vai ser para a igreja, então os dois estão juntos, sempre fazendo as coisas. Então, acho que a gente consegue ter esse equilíbrio por conta disso, né? Quando a gente está refletindo sobre as coisas da igreja, né? A gente tem algo que é muito importante. Em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar está a família, em terceiro lugar está a igreja. Mas como assim, né? A gente tem muito claro isso. Então, esse equilíbrio é muito importante. Porque muitas vezes você vê famílias que estão passando por dificuldades e situações adversas e estão dentro da igreja, né? Eu vi uma ministração muito interessante essa semana sobre Marta e Maria, onde Marta, ela estava muito envolvida em tudo que dizia respeito, mas a bem da verdade é que ela não tinha a presença, porque para ela o importante era o trabalhar, o servir, né? E Maria, ela optou pela melhor parte. Então, muitas vezes nós, como família, nós estamos achando que o primordial é o servir, né? Até a gente lançou uma campanha na igreja que é eu sirvo porque eu adoro. Não, eu adoro porque eu sirvo. É isso mesmo. Hã? É isso mesmo. Eu sirvo porque eu adoro, né? E é justamente isso, né? Nós chegamos num nível de consciência onde, como família, nós precisamos dar honra dentro do nosso lar, cuidar do nosso cônjuge, porque se nós não formos o suporte, aquilo que vai acontecer dentro do ambiente da igreja vai ser plástico, né? Eu dou aula de família cristã, e foi tão gostoso o primeiro dia que eu fui dar aula de família cristã, porque a Carol foi comigo, né? E como professor, quando acaba o ciclo de aulas, os alunos geralmente dão um brinde, dão um presente para o professor, e foi a primeira vez que o meu presente foi mais chato que o presente da Carol. Porque... Eu só não entendi essa cara de coitado. Porque os presentes que eu recebo geralmente são muito legais, mas o teu foi muito mais legal que o meu. E foi muito bacana porque a Carol, ela interagiu comigo e tudo aquilo que nós falamos até do casamento que a gente não foi convidado, na verdade eu não fui, mas a Carol foi, onde a gente tem uma participação, um envolvimento muito grande. E a gente falou sobre essa parte do equilíbrio, né? Então, a parte fundamental do casamento é ter essa comunhão, essa comunicação, é você ter o equilíbrio de dizer, a Carol, às vezes aqui em casa, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer acontecer tal, isso que ela falou, né? Eu falo, Carol, senta aqui, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa junto aqui, porque existe essa necessidade, né? Então a mulher sábia, ela é uma mulher que ela vai saber como edificar o lar, e edificar aqui, ela tem uma conotação mesmo de construir. Veja que interessante, né? A mulher sabe edificar o lar, mas com as suas próprias mãos a tola destrói. Então significa dizer que a sábia, ela tem um planejamento, ela sabe como colocar o fundamento, como subir colunas, né? Ela vai saber lidar com uma forma de sabedoria. Mas a tola, ela destrói. Então, se ela destrói, é porque em algum momento algo foi construído. Então, ter esse equilíbrio é muito importante. E muitas vezes nós estamos vendo, dentro de um âmbito eclesiástico, muitas vezes uma ênfase muito grande que eu preciso estar no seio da igreja, eu preciso estar trabalhando, e muitas vezes nós estamos vendo dentro de casa um lar destruído. Então, eu sinto muito honrado
né, como diz lá o salmista, porque quando a mulher ela tem essa postura, ele se sente honrado. E quando eu vejo dentro do meu lar isso acontecendo, sabe, isso é muito gostoso, isso é muito divertido. E o ministério começa dentro do lar. Quando a gente pega Paulo falando a Timóteo, ele fala que o diácono ou o presbítero ou o ministro que vai ministrar, que vai trabalhar no seio da igreja, aquele que anela pelo episcopado, uma das características é ele governa bem o lar. Então, para eu saber governar bem o lar, né, vou fazer até aqui uma brincadeira, tem que ter uma rainha reinando, tem que ter uma mulher ao lado que saiba também edificar. Eu me lembro certa vez, a Carol, ela tomou umas dores minhas e ela começou a trazer uma crítica, e dentro daquilo que nós trabalhamos como família, eu falei, olha, você tem que tomar cuidado, porque eu entendi que você tomou as minhas dores, mas você também tem que entender que a mulher rixosa, ela pode também contaminar o coração do marido. E naquele exato momento ela teve um freio e ela discerniu que, de fato, ela ter tomado a minha luta, a minha dor, ela não estava sendo o Espírito Santo. Por quê? A mulher sábia, ela edifica o lar. E quando Deus fala que ele viu que não era bom que o homem vivesse só e far-lhe-ia uma mulher idônea, a palavra idônea, né, e o Paulinho ele vai corroborar comigo nisso, a palavra idônea aqui não é a palavra idônea de idoneidade como nós conhecemos a língua portuguesa. Né? A palavra idônea é alguém que tem as mesmas características e atributos, porém de uma forma contrapartida, ou seja, ela vai fazer o contraponto, né? E isso é uma mulher que edifica o lar. Ela vai agir como o Espírito Santo, como o Espírito da verdade. Ela vai te guiar, né? Se nós pegarmos Sara ela não foi uma mulher sábia. Deus tinha dado uma promessa para Abraão e ela foi e literalmente tirou Abraão da visão, falando, toma Agar aqui, né? E quantas vezes uma mulher sábia, num momento de deslize, ela acaba cedendo para uma Agar. Então, a mulher sábia, ela tem que ter o equilíbrio. Ela tem que saber a visão, tem que escutar a voz do Espírito, ela tem que saber acordar de madrugada, fazer as obras e edificar o seu lar, né? O acordar de madrugada não significa dizer que ela vai acordar às 5 horas da manhã, mas significa que ela é uma mulher preventiva. Ela sabe como lidar com aquilo que diz respeito ao lar, né? Não significa acordar mesmo e, poxa, então você que está nos ouvindo, nos assistindo, minha mulher não acorda 4 horas da manhã. Não, não é isso. Já sei que eu vou dar de presente no Dia dos Namorados, vou dar para ela um despertador. Não é isso. Né? Não é isso, né? Então já sei que eu vou lá na Shopee e vou comprar. A bem da verdade, está falando que é uma mulher que ela é preventiva, ela já sabe como lidar, ela já planejou o seu dia, né? O Will falou sobre o texto de 1 Timóteo, eu estava com ele aberto aqui, e eu notei um negócio interessante em 1 Timóteo. Você sabe que eu tenho uma tese, eu já falei dela algumas vezes aqui com os meninos, né? De que tudo aquilo que a Bíblia orienta sobre como fazer é ministério, né? A gente entende que a mulher sábia, eu entendo particularmente que a mulher sábia é um ministério, a mulher virtuosa é um ministério, né? Por quê? Porque a mulher virtuosa, conforme o texto fala, a Priscila destacou aquela hora, né? Ela é uma mulher achada, ela é uma mulher cujo valor excede rubis, finas joias e por aí afora. Gente, isso é um ministério, isso não é uma coisa natural, é sobrenatural, né? E uma vez que é algo sobrenatural, uma vez que é algo que
a palavra traz orientações acerca do como ser, né, do como alcançar, então, obrigatoriamente, Deus está deixando a fórmula, né, deste ministério, está deixando o caminho para o exercício deste ministério. Quando Will citou o governo da casa como um pressuposto para um governo ministerial, né, que é aquilo que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando a gente vê ali os versos 4, 5, a palavra vai falar, ela vai trazer essa imposição de que alguém que vai exercer presbitério, e eu já explico a palavra presbíteros do grego, alguém que vai exercer um presbitério precisa ser alguém que governa bem a sua casa. Vai falar de filhos, vai falar do governo do lar e tudo mais, né? A mesma ou as mesmas exigências, elas vão ser também listadas ali de Paulo a Tito, né? Mas aqui em Timóteo está um pouco mais detalhado o negócio. Aí o que acontece? Vamos entender a palavra presbíteros aqui. Presbítero, se a gente for traduzir ao pé da letra do grego para a língua portuguesa, nós vamos ter algo parecido com ancião. Mas, no fundo, não é uma tradução apenas etimológica. A gente precisa pensar em uma tradução teológica, tá? Uma tradução cultural. Quem era o presbítero na igreja primitiva? O presbítero na igreja primitiva, o ancião na igreja primitiva, era aquele que se levantava para o exercício ministerial, que se levantava para ensinar, né? Então, alguém que se levanta para exercer ministério. E agora, pensando isso de uma forma gentílica, de uma forma pós-judaica, tá? De uma forma primitiva, pós-igreja primitiva, isso vai alcançar as mulheres, tá? E por que eu estou fazendo esse destaque? Porque se a gente avança para os versos posteriores, eu li o verso, citei o verso 4, 5, 6, mas se a gente vai lá para o verso 7, 8, a gente vai ver que o presbítero, aquele que se levanta para exercício ministerial, ele não pode apenas ter o testemunho bom dentro de casa, mas ele tem que ter o testemunho bom fora de casa. E aí a gente faz o caminho inverso de Provérbios 31. Porque o Provérbios 31 começa com a mulher sendo vista, notada e tendo bom testemunho, vamos usar o mesmo termo, pelo lado de fora da casa, na sua atuação comercial, na sua atuação social e tudo mais. E, por fim, né, amarra-se o assunto falando acerca do testemunho dessa mulher dentro de casa. Seus filhos a chamam ditosa, o seu marido a louva, dizendo, né, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Quer dizer, então, parece que o caminho é o mesmo, né? A ordem dos fatores aqui não altera o produto, mas o testemunho interno dentro de casa e o testemunho fora de casa, tanto da mulher virtuosa quanto do presbítero da igreja, daqueles que exercem ministério, me parece casar as informações de tal forma que eu posso imaginar, pensar, ou até mesmo concluir que a mulher virtuosa, ela é virtuosa por um ministério, uma graça concedida pelo Senhor. Flavinha, eu quero fazer uma ponte, uma provocação, porque você vai falar sobre um assunto que ele acabou de falar, e eu queria fazer uma coisa que eu sei que você faz, e aí eu queria te ouvir também. O segundo aspecto da sabedoria da mulher virtuosa é a sabedoria dela em relação ao próprio coração. Que nós vamos ver aqui o texto, por exemplo, ela fala com sabedoria, ela ensina com amor. Se nós vamos ver lá na carta de Paulo a Tito, nós vamos ver a orientação dizendo assim, olha, as mulheres mais experientes, elas devem ensinar as mais novas, no que diz respeito ao proceder. Então, a gente sabe que pessoas mais maduras, mais experientes, como é o nosso caso aqui, né? Todos nós aqui já passamos dos 40. Então, como é que você... A Carol, não? Então, faz de conta que a Carol passou dos 40. Eu não passei dos 40. Ai. Vocês aí, mas não fala por mim, não. Então, a gente sabe que existe esse ministério de você instruir outras mulheres. E eu sei que você faz isso no ministério de pastorear esposas de pastores, né? Que o Paulinho sempre comenta conosco.
Então, eu queria que você só Sim. colocasse esse viés da sabedoria no coração, da forma de falar, e a mulher virtuosa é aquela que se posiciona no lugar de ensinar as demais, no que você ia falar agora. Em relação a ensinar, né, a falar com mulheres, a lidar com mulheres, em relação à sabedoria. O que eu vejo muito, o que eu vivo muito, é que quando a gente é uma mulher virtuosa, é uma mulher que a gente, que eu quero ser, olhando para Provérbios 31, quando a gente se expressa para outra mulher, ensina outra mulher, a gente vai cair no texto que o Will falou, e é o que eu ia ponderar antes de você me fazer essa pergunta, o Arthur, a Marta e Maria. Marta e Maria escolheram cada uma parte. Porém, a gente precisa olhar para as duas com a mesma empatia. Por quê? Porque a mulher, eu ensino muito isso, eu falo muito isso, e eu aprendi isso com alguém muito especial para mim, que a mulher virtuosa, ela precisa ser Maria, mas ela também precisa ser Marta. Né? A gente precisa viver a Marta dentro de uma casa, dentro do relacionamento conjugal, dentro da igreja, né? Dentro de todos os contextos da nossa vida. Por quê? Porque tudo que está desorganizado, tudo que está bagunçado, não está correto. Mas quando não tem a presença do Senhor, então está faltando alguma coisa. E quando junta Marta e Maria, quando junta os sentimentos, quando junta as atitudes das duas, a mulher virtuosa começa a brotar. E aí é a árvore que Deus quer que a mulher seja. A árvore frondosa, a árvore que faz tudo aquilo que está escrito em Provérbios 31. Né? Então, o ensinar outras mulheres, lidar com outras mulheres, a linguagem que eu costumo lidar com elas é essa, de que você não pode nem deixar o lado o lado organizacional, o lado do cuidado de Marta, e também não deixar a presença do Senhor sair de perto de você, deixar com que a presença do Senhor passe desapercebida. Né? Então, assim, o contexto todo faz a gente entender que na minha visão, né, que a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31, é a junção de Marta e Maria. E esse ensino eu falo muito, inclusive com as mulheres da igreja, nos discipulados que a gente faz, que eu faço com as mulheres da igreja semanalmente, que é que a gente precisa juntar as duas. Né? Às vezes as pessoas tacam o pau na Marta, né? Porque a Marta não foi lá, porque a Marta não ficou com Jesus e tal, mas e se a Marta não estivesse preparando as coisas? Como é que estaria a casa? Como é que estaria a comida? Como é que estaria a mesa? Né? E se Maria não estivesse aos pés de Jesus, quem estaria sugando a presença dele e buscando da melhor forma, né? Então, juntando as duas, quando a gente junta as duas, a gente se torna, né, a mulher virtuosa, a árvore maravilhosa que Deus quer que a gente se torne. Né? Então, é isso que eu sempre passo para as meninas, tanto para as esposas de pastor. No nosso distrito aqui, nós temos 2 esposas de pastor, 3, começando, né, no começo dessa caminhada, que não é uma caminhada fácil, mas também não é uma caminhada muito difícil. Somente se a gente colocar Deus em primeiro lugar, ser Marta e ser Maria. Mas eu estava pensando aqui, Arthur, Will, Pri, Carol e Flávia, que tem uma característica, a gente pensa na Marta e na Maria, primeiro nessa visita que Jesus faz na casa deles lá em Betânia. Mas tem um outro episódio, também em Betânia, posterior, acontece mais tarde, que
Marta e Maria protagonizam também e invertendo papéis, que é o episódio do velório do Lázaro, quando Lázaro morre, né? Olha só, vamos lembrar as coisas. Lá na casa deles em Betânia, Maria está sentada aos pés de Jesus, né? E a Marta está lá passando o bolo, né? Varrendo a casa e dando bronca na Maria e no Jesus também. Você não vai dar uma bronca nela, né? E aí a gente vê Jesus falando, Marta, quem está errado aqui é você. Quem escolheu a melhor parte foi a Maria. Agora, quando a gente vê no velório do Lázaro, como as circunstâncias moldam a gente, né? Com a questão da casa, a Marta teve um comportamento, a Maria teve um comportamento. Com a questão do luto, o papel das duas foi invertido. Por quê? Porque quem ficou chorando o luto, depressiva, que não queria sair do lugar, foi a Maria. E quem foi buscar Jesus na porta da cidade, quando soube que Jesus estava chegando, foi a Marta. Né? E aí a Marta precisa ir lá dar um cutucão na Maria, falando, o mestre está aí, vai lá receber ele. Né? Quer dizer, a circunstância moldou essas mulheres, ou a reação dessas mulheres, até mesmo em referência a Jesus, e até mesmo em referência a si e às suas prioridades. Porque no primeiro momento, a prioridade da Marta, no primeiro episódio, a prioridade da Marta era passar o espanador na poeira da casa, né? Quando, no segundo momento, a prioridade da Maria era respeitar os seus sentimentos do luto. No primeiro momento, a realidade da Maria era de estar aos pés de Jesus, que foi a realidade da Marta no segundo momento, né? Então, a Maria é uma bem-intencionada, a Marta é uma mal-intencionada no primeiro episódio. Não. A circunstância moldou um comportamento que pode não ter priorizado a melhor parte, né? Mas foi moldada pela circunstância. Você sabe que eu aprendo com esse texto que até o erro, ele é didático, né? Até o nosso erro é didático. Até quando a gente escorrega na prioridade, existe um perfil pedagógico da parte do Senhor em querer nos ensinar alguma coisa. Tanto que a gente olha para as duas e fala, as duas em algum momento acertaram, assim como as duas em algum momento erraram. Mas importa que ambas sabiam quem era Jesus. E ambas sabiam, e deixaram isso claro, que no momento de correr aos pés dele, elas sabiam qual era o caminho. Né? E fizeram esse trajeto. Então, só fazendo essa apologia, né? A coitada da Marta que apanha tanto já. E uma completa a outra, né? O perfil de uma completa a outra. Então, eu sempre falo para as mulheres, junta Marta e Maria que você vai se dar bem. Junta as duas, organiza da forma de Marta e busca a presença do Senhor da forma de Maria, no momento em que Jesus foi visitar a casa delas. E ao inverso, quando o Lázaro está morto. E como nós somos complexas, né? Olha lá, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, o domínio do Espírito Santo sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. O Arthur fala uma coisa, né? Falou algumas vezes, até me olha, né? Para mim, ele fala assim, quando você está bem, a casa está bem. Quando você não está muito legal, a casa não está legal. E eu, por muitas vezes, levei isso para o pessoal, né? Que eu falei, então vocês não são nada sem mim, sabe? Aquela coisa meio irritada, colérica, né? Como se eu trouxesse uma culpa para mim. E com o tempo e com a maturidade, eu fui entendendo o poder que a mulher tem, né? Que a gente chegou a conversar em um tempo, né? Que nós somos o termostato, né? A gente que vai conduzir a nossa casa, né? Quando a gente está bem, quando a gente está legal, a casa vai caminhar um pouquinho melhor. Quando a gente não está, né? Acaba ficando um clima diferenciado. E até um aspecto bacana que você está falando, né? Que é algo que a gente ia emendar na conversa em seguida, que além da sabedoria com as mãos e a sabedoria com o coração, o último versículo lá no 31 vai falar assim, porque a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Então,
como é importante também a sabedoria da mulher para com os céus, ou para com a relação dela com Deus. E isso me fala muito, faz um gancho quando você começou a falar a respeito de identidade, porque a identidade da mulher virtuosa não está baseada na performance dela, mas sim em quem ela é em Cristo. E isso faz toda a diferença na forma como a mulher ela se conduz. E aí eu vou pegar um exemplo bem prático e real na vida da gente. E aí, nós que somos os homens aqui, né, que está presente, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, é um homem casado, vai concordar comigo, né? Como é importante, como faz diferença e como isso impacta a oração de uma esposa sobre o seu marido. Quando a mulher ela se posiciona espiritualmente dentro de casa, o ambiente ele é mudado também. Então, eu como marido, eu posso falar que, assim, quantas vezes eu te procurei num momento de ansiedade, de angústia, nos meus momentos de crise que eu tenho ao longo do dia, e eu falava para você, assim, amor, ora por mim. Né? E aí você fala assim, eu estou orando por você. E é incrível, meninos, como assim, em questão de minutos, o coração da gente ele é mudado. Uma mulher que se posiciona com sabedoria diante de Deus, que teme ao Senhor, ela tem um impacto gigantesco, né, dentro da sua casa. Então, eu queria, assim, escutar um pouquinho de você agora, Adorada, essa questão da sabedoria para com Deus, né? Porque nos nossos discipulados, né, que você faz com as mulheres aqui do nosso GC também, eu vejo você muito falando a respeito dessa questão da identidade, da importância que é assim, olha, mulher, você não vai ser avaliada pela quantidade de coisas que você faz, né? Mas por quem você é em Cristo, né? Então, assim, a importância de você estar orando sempre, lendo a palavra sempre, trazendo uma palavra sempre. Então, eu queria escutar um pouquinho essa vertente da sabedoria para com o céu. Amém. Vamos lá, então, gente. Quando a gente fala do mundo de hoje, a gente fica muito voltado para a questão da nossa aparência, né? Só que a gente lê ali em Provérbios 31 que a aparência e a formosura, elas são passageiras, né? Mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Eu falo muito de identidade porque eu vivi muitos anos da minha vida em busca de quem eu era, né? E a ausência da minha identidade em Deus me causou muito dano, né? Me causou muitas feridas para a resolução dos meus problemas. E eu falo muito sobre identidade, sobre não se importar com excesso de coisas, sobre não se importar, né, com as questões desse mundo, mas como o Pai nos vê. Isso para mim é muito importante, né? Então eu falo muito sobre identidade, eu falo muito que, como o Arthur falou, nós somos 40 a mais. Eu não quero falar nada, mas o Arthur já é 50, meio século, tá? Eu sou só 40 a mais. Mas estar com o Senhor me traz uma beleza e uma formosura que anos atrás, quando eu era jovem, talvez eu não tivesse. E uma paz que excede todo entendimento que eu tenho em Cristo hoje. Então, hoje, ser uma mulher madura, que crê em Deus, que tem a certeza para onde eu vou, onde eu estou, o que eu estou fazendo, porque eu estou aqui. E eu não faço só o que eu faço quando eu estou na igreja. Eu faço o que eu faço, eu sou quem eu sou no meu trabalho. Eu faço o que eu faço, eu sou quem eu sou aqui em casa, na igreja. Então, por onde eu ando, eu faço o que eu tenho que fazer, o que o Senhor me chamou. Então, entender o meu propósito, estar orando constantemente, né? E aí não é só aquela questão de entrar no seu quarto e estar com Deus, não é só nesse momento, mas o tempo inteiro querendo entender o que eu vou fazer agora, qual vai ser o próximo passo, como que eu vou me direcionar, né? O Arthur me trouxe uma notícia não muito boa, o que eu vou fazer agora? Eu vou chorar com ele, é um tempo de chorar, ou não, é o tempo de chegar e falar, essa notícia não é ruim não, essa notícia
é um momento de cura para a nossa vida, né? Ou, né, várias vezes a gente, esse ano, teve algumas notícias boas, algumas notícias não tão boas, e o tempo inteiro a mulher, ela tem essa sensibilidade, né, de entender quando a gente vai falar, não é isso, isso aqui o Senhor está te trazendo cura, né? E quando a mulher, ela vai, não, agora é o momento que a gente vai chorar junto, a gente vai viver este tempo, né, de uma má notícia e vamos nos erguer, né? Então, eu acredito que a mulher que busca o Senhor, a mulher que está em constante oração, a mulher que busca sabedoria, porque a palavra diz que a gente tem que buscar sabedoria, né? E o Senhor dá quando a gente busca. Então, para vários momentos de decisão no meu dia, eu preciso buscar sabedoria. Eu falo, Deus, e agora? Né? O que eu vou fazer? Né? E aí vem, sim, uma estratégia do Senhor. O Senhor tem me dado estratégias para realmente sair de diversas situações, sabe? Então, eu creio que a beleza, sim, é passageira, e a beleza verdadeira é estar com Cristo, né? É estar em constante busca, saber quem você é, saber o seu propósito, de onde você veio e para onde você vai. Até por uma questão de... Você tocou no assunto legal, que é a questão da estética feminina, né? A gente sabe que desde sempre a mulher ela é bombardeada com essa questão estética. E isso acontece desde uma menina na sua fase mais infantil que ganha uma Barbie de presente, e a gente percebe até a forma como a boneca Barbie ela é moldada e como isso molda a questão, a identidade estética da mulher. E isso, ao longo do tempo, ao longo dos anos, a mulher ela vai tentando o tempo inteiro negar a idade que tem, negar a aparência que tem. Eu acho um barato uma coisa que acontecia quando eu tinha quando eu fazia isso mais vezes. Hoje é a minha assistente que faz na empresa, mas toda funcionária nova que chegava na empresa, eu era obrigado a tirar foto do crachá, né? E é incrível como de cada 10 mulheres que tiravam a foto, 11 não gostavam da foto. Não, é isso mesmo, a estatística não está errada. É isso mesmo. Tirava 10 fotos, 11 falavam não gostei da foto. E é incrível como a mulher ela tem essa aliás, não vou falar a mulher, não vou generalizar isso, mas muitas mulheres têm essa questão da baixa autoestima no que diz respeito à sua estética. E não estou dizendo que a mulher não deve ser vaidosa. Ela deve sim se cuidar, ela deve sim se preservar, ela deve sim fazer exercício, cuidar da alimentação, cuidar de unha, de cabelo. Eu acho que tudo isso faz parte. A minha questão aqui é quando, por exemplo, a gente sabe o impacto, por exemplo, que as redes sociais causam nas adolescentes meninas. E a gente percebe que o índice de suicídio, por exemplo, em adolescentes meninas, ele é muito maior do que de meninos. E isso se dá por conta da pressão estética que essas meninas sofrem desde a tenra idade. Então, você falou uma coisa que é legal, que assim, as pessoas que vivem atrás da aprovação pública, essas pessoas tendem a ter problemas na vida, principalmente as mulheres. Mulheres que vivem buscando likes, que vivem buscando comentários nas suas redes sociais. E a gente vê muitas vezes mulheres fazendo poses em fotos que você fala, isso aqui não seria necessário, né? Assim, você vê o esforço que muitas mulheres têm de muitas vezes se parecerem sexys quando não precisariam fazer isso. Mas tudo isso por causa do quê? Da busca da aprovação pública, da aprovação alheia. E uma coisa que você sempre me ensina é assim, substituir essa aprovação pública ou os comentários das pessoas pelas afirmações que Deus tem ao meu respeito. Então eu troco aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito pelas afirmações que Deus tem ao meu respeito. E a mulher, quando ela consegue entender este lugar, há uma virada de chave que é muito grande disso. Então, eu queria passar a palavra para o Will e para a Carol agora também, para as considerações. Mas eu quero falar mais. Você quer falar? Eu queria ficar falando. Mas deixa... Tá bom, eu também queria. Tem que então, fazer só nós três, porque eles ficam interrompendo a gente. Eu também acho. Eu queria só falar uma coisa.
aliás, duas, que você falou, Arthur, e eu quero reafirmar. Quando o Arthur fala que, quando ele fala para priorar e logo ele percebe que ele mesmo se acalma, o contrário também acontece. Isso, olha, foi embora, apareceu só o leão aí, ó. Então, o que acontece? O que eu enxergo nisso tudo? O contrário também acontece, vocês nem percebem. Quando a gente observa, primeiro, quando a gente observa que vocês, né? Quando eu observo que o Paulinho não está bem, e ele não falou nada para mim, mas eu oro, daqui 5 minutos eu percebo que ele está melhor. E quando eu não estou bem e ele ora por mim, na hora que ele terminou de orar, eu já me sinto melhor. Então, olha que interessante. Mesmo sem ele saber que eu orei por ele, ele melhora. E eu também melhoro, né? Então, isso é muito, muito importante na vida de uma mulher virtuosa, saber o momento de orar e de receber oração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, antes do leão ser solto, quando a Pri fala assim, nós passamos, né, dos 40, né, o Paulinho ainda não. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu tenho 45 anos, porque quando a gente é adolescente, né, jovem, ainda sou jovem, mas assim, um jovem mais jovem, a gente ouve muito dizer assim, quando a mulher chega nos 40, 45 anos, ela é outra mulher, ela não se troca por uma mulher de 20, 25, né? E eu concordo plenamente com isso, mas não é pela aparência. Porque, claro, a gente vai para academia, a gente fica bonita, a gente faz a unha, a gente compra vestido novo, a gente faz tudo isso. Mas não é isso que nos faz sentir melhor, não é isso que nos faz sentir mais poderosas. O que nos faz sentir mais poderosa é saber que a gente teme ao Senhor e que Ele está à frente de nós. Mas o monstrão do grupo aqui é o Arthur, né? Olha. Carol, agora libera a focinheira. Eu gostei da cara da Priscila quando o Arthur falou do monstro aqui. Você vê que é exatamente nesse momento que você pega o cara na mentira, né? Porque ele falou que ele vai na academia, que ele treina. Quando falou do monstro, ela olhou e falou assim: quê? Hã? Que? Academia? Academia? Ó as costinhas do meu, ó as costinhas, ó. Ó o bração, ó. Respeita o meu idoso. Mas, porque agora você aplica a lei do idoso para ele. Mas você sabe que você estava falando aí, Flavinha, para não falar que você é muito herege, deixa eu dar uma base bíblica, vai. Que lá no versículo 26 diz assim, né, que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, né? Olha que interessante, ela não sai falando qualquer coisa. Você falou sobre o momento de oração, você falou sobre um momento de que quando você ora pelo seu esposo, você traz um refrigério, né? A mulher, ela virtuosa, ela tem a sua língua, e aí eu vou usar um trocadilho aqui, ela tem uma língua afiada. Mas a língua afiada aqui não é no momento de fofoca, né? Não é o momento Sônia Abrão, o momento dela aqui é de sabedoria e instrução, né? Olha que interessante, a mulher virtuosa, a mulher que no original é Shaim, né? Shawil, né? A mulher virtuosa é Shawil, que significa a mulher que ela é habilidosa, ela é uma mulher que ela é comparada a uma força do exército. Então, ela tem sabedoria na sua língua, ela tem instrução da bondade na sua língua. Então, veja que essa mulher virtuosa, ela não investe seu tempo com bobeira. Ela não investe seu tempo com coisas que não vão edificar. Por isso que eu gosto quando você falou sobre a questão da parte da oração,
A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo, ele vem e ele intercede por nós. A mulher, ela é comparada, biblicamente, ao Espírito Santo, ao Paracleto. Então, veja que o papel da esposa, assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua esposa, a mulher, ela tem que se posicionar como a ajudadora. E a ajudadora, como está escrito em Romanos capítulo 8, tem uma conotação de intercessora. Veja que a mulher, ela tem um papel fundamental dentro do casamento. Por isso que quando eu entendo a brincadeira do pastor Cláudio Duarte, quando ele fala que o homem estava tudo bem, e Deus olhou e falou assim, vou arranjar um trabalho para ele, e vou dar e vou colocar a mulher do lado dele, mas a verdade é que ele viu que o homem por si só, ele necessitava de ter alguém que viria auxiliar, que viria contribuir, que viria somar. E nisso tem todo o papel do Espírito Santo. Olha que interessante. No abismo, as águas estavam pairando e o Espírito Santo estava ali. Só que essa palavra pairar no original não é simplesmente no estado estático. Ou seja, estava esperando com que uma ordem viesse. A mulher, ela é exatamente essa força, esse exército, esse shawil, né, no hebraico, que está esperando um comando. E a Bíblia vai nos dizer em Salmo 147:15 que Deus lhe dá uma ordem à terra. Por isso que a gente vê as mulheres sendo muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Não estou falando que o homem não é sensível, mas ela é muito mais habilidosa, ela é muito mais hábil, ela é muito mais sábio, né? Então, foi muito sábio da tua parte quando você coloca que você, mulher, é um refrigério. E quando eu dou aula e a Carol está comigo, eu faço questão de dizer que a Carol, ela foi cura na minha vida, né? Numa fase, numa trajetória da nossa vida. Então, ser essa mulher que é a intercessora, que ora pelo seu esposo, que intercede por ele, que impõe as mãos sobre ele, sabe, é um papel fundamental. Você, mulher, é o papel do Espírito Santo na vida do seu esposo. Amém. Vamos fazer assim agora, vamos deixar agora para as três deixarem uma mensagem final aqui. Mulheres, como já foi dito aqui, que você seja Marta e que você seja Maria. Que você sobrepuja... Como fala a palavra? Que você a todas sobrepuja. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Viu? Que o seu marido possa dizer isso para você. Que você possa enxergar em você primeiro, como a Pri mesmo disse aqui, sobre identidade, que você possa enxergar primeiro quem você é em Deus. E que quando algo ou alguém tentar tirar de você essa identidade que Deus te deu, você possa ter força e energia, como fala na minha versão aqui em Provérbios 31:17, que a mulher virtuosa vou até ler, ela é cheia de energia, forte e trabalhadora, que você possa enxergar a sua força, a sua energia e o fruto do seu trabalho, e não deixar nada e nem ninguém tirar de você a presença do Espírito Santo. Porque Maria estava na presença de Jesus e Marta estava sendo organizada e trabalhando. Olha que junção. Junte tudo isso, seja alguém com identidade em Cristo, que você nunca vai deixar de caminhar do jeito que Jesus quer. E siga o que a Flavinha faz. Tenha sempre um saco com latinhas na mão, porque se você estiver na rodoviária querendo te roubar alguma coisa, dê na cabeça dele. Mulher, não se perca nas questões de rede social, nas questões que o mundo traz para você, exigindo que você seja aquilo que você não precisa ser. Seja o que Deus
quer que você seja, busque as verdades na palavra de Deus, busque a sua melhor versão em Deus. Amém. Carol, conseguiu? Escreva uma história em Deus. Isso aí. Acho que um pouco do que esse provérbio é para mim, né? Eu olhava ele muito como uma mulher inalcançável. Mas se a gente for olhar e buscar trazer para o nosso dia a dia, a gente vai ver que ela não é inalcançável, né? Que Deus ele nos capacita, e é através de uma vida com Deus que a gente vai conseguir alcançar, ser quem Ele nos planejou para ser. Gente, eu não quero falar nada, não, mas eu já vou falar. O Arthur bloqueou meu microfone de novo. Eu não vou mais gravar parola com os paroleiros, vou gravar só com as paroleiras, porque eu acho um desaforo eu querer ficar falando, e o Arthur me bloquear. Porque quando a gente está na nossa parola presencial, ele não fica fazendo assim, ó, na minha boca, então eu não quero que ele feche o meu microfone. E é por isso que a gente demora 4 anos para gravar com elas de novo, entendeu? É por causa dessas coisas. Bom, chegamos ao final. Na verdade, você não gravou com a gente. Nós gravamos sozinhas e falamos o que queríamos, sem a sua interferência. Em 2029 a gente grava de novo. Curta aqui o canal, fala assim, queremos as paroleiras, elas são muito mais legais e fica com a gente. É isso aí. Então, chegamos ao final de mais uma roda de parola, número 226, a última dentro do tema sabedoria para nossos dias e também a última da 5ª temporada. Na semana que vem a gente chega com temporada nova, coisa inédita, novidades, tema novo e muito mais, se Deus quiser. Olha só, aqui, ó, www.osparoleiros.com.br, você vai ficar por dentro de todos os 40 temas que nós já trouxemos ao longo desses últimos 5 anos, e também os nossos livros e também o nosso curso online. Então, passa lá, deixa aqui um joinha, já compartilha esse vídeo, porque é a forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais gente, mais pessoas. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande beijo para todos e ó... #paroleira! Se elas não tomarem o nosso canal. Vamos dominar esse canal. Tchau, galera! Tchau! Coração!